Olá pessoal, me chamo David Stefantins e este aqui é meu canal Imaginando. Esse lugarzinho aqui é onde a gente fala sobre livros, sobre o que eu acho, falo das minhas experiências com as leituras, gosto de ouvir vocês também, trago unboxing, entre outras coisas. Então se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, não deixe de se inscrever, ativa o sininho para estar recebendo meus vídeos. A gente tem aqui vídeo todas as quinta-feiras, quando se trata de vídeos longos, e shorts a gente tem todos os dias, tá bom? Então se você caiu de paraquedas, seja muito bem-vindo, e aqueles que já me acompanham, muito obrigado por mais uma vez vocês estarem marcando presença aqui nesse outro vídeo, tá? Gente, o vídeo de hoje é um pouco ali puxado para o lado pra polêmica da semana que aconteceu, embora eu acho que ninguém mais nem tá falando sobre isso, sendo que o que acontece? Uma leitura minha fez com que eu viesse querer gravar esse vídeo. Já tinha resolvido que eu não iria falar sobre o que aconteceu, né, sobre essa polêmica da vez aí no mundo literário, quando se trata dos bookstans, mas depois que eu li esse livro, eu achei que eu deveria sim vir e falar mais sobre o livro do que a polêmica e o que esse livro quer falar. Gente, para quem não sabe o que é a leitura dinâmica, é quando uma pessoa faz uma leitura da qual ele acaba ignorando algumas coisas que vêm acontecer durante a leitura ali do texto. Isso faz com que ele acabe tendo uma leitura mais rápida, fazendo ele vir a ter mais oportunidade de ler outros livros. Em cima disso, se vocês não estão sabendo, teve um baita de uma polêmica na internet, onde algumas pessoas acabavam defendendo a leitura dinâmica e outros não. E como eu tinha falado anteriormente, eu não iria falar sobre isso nas redes sociais, mas esse livro foi o responsável a fazer com que eu viesse gravar esse vídeo. No final do vídeo eu vou falar o que eu acho sobre tudo isso que acabou causando nesses últimos dias, né? Foi um grande caos. E também o que eu acho referente à leitura dinâmica. O Gato que Amava Livros é escrito pelo autor Suzuki Natsukawa, do qual esse livro é publicado aqui no Brasil pela editora Planeta. Onde esse livro foi apresentado para o mundo, né, com sua publicação ali no Japão, o qual foi publicado na data de 23 de junho de 2022. E do que esse livro vai falar, Davidson? Aqui a gente vai conhecer um garoto, né, adolescente, do qual acho que ele tem seus 16 anos de idade, onde ele se chama Hinato. E ele está vivendo luto, pois ele acabou perdendo seu avô, que era com quem ele morava. Do qual ele não sabe muito bem o que vai ser dele agora por diante, né? Do qual apenas sabe que vai ser cuidado por sua tia. E ele meio que vai ter que desfazer ali, né, desapegar a livraria que seu avô tanto cuidava com tanto amor e carinho. Aqui já vou trazer alguns dos pontos dentro desse livro, né, que é referente ao luto. A gente sente o luto do garoto, do Hinato, pois ele vai contando pra gente o que ele está sentindo e como é que ele vê a vida. E como esse luto vai acabar causando grandes prejudicações na sua vida, né? Já que ele acaba deixando a escola de lado, ele não tem mais ânimo para isso, fazendo com que outras pessoas acabem vindo atrás dele e tentar ajudar. E essas pessoas que irão se aproximar dele, meio que também vão ser atingidos por a falta do Hinato. Embora o livro ele não se aprofunde muito assim referente ao luto, é uma parte que eu acho muito importante dentro da história e da construção do personagem, e onde é que esse luto vai fazer com que ele acabe chegando ao ponto principal dentro da história. Diante desse cenário, o Hinato vai começando a arrumar suas coisas ali para deixar tudo que ele construiu ali naquele lugar para trás, né? Do qual é as lembranças com seu avô, que teve ali naquela livraria, e tudo mais que envolve ali aquele local que acabou se tornando um meio de auto-refúgio e aconchego para o Hinato. Inclusive, o Hinato ele é uma pessoa que ele não se envolve com muitas pessoas, ele acaba vivendo mais dentro da sua casa, né? Tem até um termo que é utilizado dentro do livro, onde o autor, né, aqui na descrição falou que é meio complicado de trazer essa palavra pro ocidente, mas é aquelas pessoas que vivem mais trancado no seu mundinho, do qual evita ter muito contato com outras pessoas, e é um famoso antissocial, sendo que ele tem mais alguns complementos. Então, diante essa grande despedida, essa grande partida que o Hinato vai fazer, ele irá receber uma visita de um gato, esse aqui da capa, que inclusive eu acho ele muito fofo. E esse gato, para surpresa dele, fala. O Hinato toma um susto, acho que qualquer pessoa teria um grande medo, né? Você acabar vendo um gato falando. Esse gato se apresenta pro Hinato, né, falando seu nome, que é Tigre. Esse gato, ele vai ser meio que um guia pro Hinato, no qual ele fala pro Hinato que ele tem uma missão pra ele, que é libertar alguns livros que estão presos num labirinto. E é aí que a gente vai começar a se aventurar nesse universo que o autor criou aqui dentro.
O livro é separado por capítulos, onde cada capítulo é um dos labirintos que ele irá ter que enfrentar nessa nova jornada que ele vai viver. Cada labirinto desse, um desafio que é envolvendo ali o mundo dos livros e o ser humano. E com o passar da leitura, o livro, o autor vai nos apresentando a outros personagens que irão se envolver com o Rintaro e o Tigre, que é esse gatinho aqui. E a gente vai se sentindo cada vez mais próximo de cada um deles. Mas o ponto principal dentro dessa história, eu acredito que não é os personagens, embora eles sirvam para o que o autor quer trazer, quer se comunicar com a gente, o leitor. E na verdade, a gente, leitor, acaba se tornando os protagonistas dentro dessa história, porque realmente é isso que acontece. Você que lê livros, que ama livros e que gosta deles, vai ser o protagonista dentro dessa história, porque o autor vai trazer pontos dos quais faz com que a gente se identifique com eles e que a gente veja no mundo literário. E é isso que eu quis dizer lá no começo do vídeo, quando eu falei pra vocês que esse livro fez com que eu viesse falar desse livro e também sobre a polêmica que veio acontecer aí nos últimos dias, referente à leitura dinâmica. E essas mensagens foram suficientes para eu querer marcar elas. Inclusive, vocês podem ver aqui, eu botei alguns marcadores, do quais são passagens que eu achei, assim, incrível, maravilhosamente maravilhoso. E são filosofias e pontos de vistas das quais tanto eu achei bonito o que elas estavam querendo insinuar ali, como também foram alguns momentos de tapa na cara que eu acabei tendo quando eu li esse livro. E esses desafios que o Rintaro vai estar enfrentando são algumas pessoas que têm envolvimento com os livros. Eu não vou falar do que se trata eles, porque pode meio que estragar a sua experiência com o livro. Então eu prefiro que vocês acabem conhecendo eles durante a leitura, quando vocês for buscar esse livro, porque, sério, gente, vão atrás desse livro, porque ele é um livro do qual todo leitor tem que ler. Sério. Mas um desses desafios que o Rintaro vai estar enfrentando é um nome do qual o livro chama ele de O Mutilador de Livros. Só por esse nome você já tem uma ideia do que se trata. Esse homem, ele acaba fazendo experiências com livros, do qual ele traz em pauta a polêmica que acabou estourando nas redes sociais, que é a leitura dinâmica. Ele diz, que quer ter o poder de conseguir ler muitos livros, por isso ele acaba fazendo ali, realizando a leitura dinâmica, e ele corta várias coisas durante o passar as suas leituras, deixando de lado, pulando alguns pontos dentro da história, que é o que a leitura dinâmica acaba realizando. E isso faz com que cause ali um pouco de desconforto no Rintaro, fazendo com que ele vá pensar mais referente a isso e trazer seu ponto de vista dentro da história. E também o Tigre, que é o gato que traz o Rintaro até aquele momento. E diante disso, esse personagem que é nos apresentado, ele também é um grande amante de música. Inclusive, tem uma passagem aqui que eu vou ler pra vocês que eu achei muito incrível. Livros e músicas são tão parecidos. Não concorda? Eles trazem sabedoria, coragem e cura para as nossas vidas. Foram criados por seres humanos como ferramentas que oferecem conforto e inspiração. E, ainda assim, há uma grande diferença entre eles dois. Essa aqui é uma das passagens que eu acabei marcando, porque são dois elementos que o livro traz nesse momento, que é a leitura e música, que são duas coisas que eu amo bastante, dos quais trazem histórias pra gente acabar consumindo, cada um da sua maneira de trazer essa arte, e é algo citado aqui dentro da história. E essa passagem eu achei muito incrível, eu gostei bastante, e por isso eu acabei marcando ela durante a minha leitura. E trazendo esses dois pontos, o Rintaro acaba trazendo uma reflexão pro mutilador de livros, Porque durante essa passagem da história, o mutilador de livros, ele, quando vai escutar as músicas, tem algumas notas, tem alguns momentos da música que ele está ouvindo, inclusive ele traz aqui a música Beethoven, ele acaba apreciando mais do que outras passagens, outras estrofes da música que ele gosta de ouvir. Quando o Rintaro aumenta a velocidade da música, aquilo que ele está ouvindo não é mais a mesma coisa que ele gosta de ouvir. Acaba meio que modificando e fazendo com que ele perda alguns momentos dentro da história. Isso acaba irritando o mutilador de livros, dizendo que ele está estragando a música, que não era daquela maneira, que eles tinham que escutar a música e apreciar ela. E é quando o Rintaro traz um paralelo falando sobre a leitura dinâmica, do qual ele diz que se ele continuasse lendo daquele jeito só para poder consumir outras coisas, no final das contas ele não iria acabar
captando a mensagem que o autor queria trazer com os livros e também que o livro quer dizer, que as coisas importantes do livro iriam acabar se perdendo durante o procedimento da leitura dele. E quando o Renato para explicar para esse homem que, assim como música e livros são a mesma coisa, referente a trazer sensações pra gente, o mutilador de livros acaba fazendo a leitura dinâmica em cima das suas leituras, por querer poder ler mais outros livros mais rápido, ele está estragando a sua experiência de leitura. Já que ele sentiu isso quando ele mostrou, quando ele acelerou a música, né, de Beethoven, e fez com que as sinfonias preferidas durante a música iriam se perder. Então ele acaba trazendo esse ponto de reflexão. Aquele homem que acabava fazendo a leitura dinâmica e cortando várias partes do livro, faz com que ele acabe parando para pensar mais sobre aquilo que ele estava realizando durante as suas leituras. E essa aqui é um dos desafios que você vai encontrar dentro desse livro quando você vai ler ele, porque tem outros pontos dos quais são coisas que a gente vê na internet, acaba causando muitos burburinhos por aí nos comentários, né, sobre o que as pessoas vêm falar na internet sobre ler livros. Esse livro aqui ele é muito incrível, não só por isso, mas também por conta das mensagens, das passagens que a gente tem durante essa leitura. Tem um aqui que eu achei muito incrível também, eu vou estar aqui lendo para vocês. Um livro que fica em um estante nada mais é do que um bloco de papel, a menos que seja aberto. Um livro poderoso ou com uma história épica é um mero pedaço de papel. Mas um livro que foi estimado e amado, cheio de pensamentos humanos, ganha uma nova alma. Então, gente, esse livro ele vai falar sobre a importância que os livros causam na sociedade, tanto hoje em dia como no passado, aonde ele não é só uma crítica, tá? Ele tem passagens que vão conversar com você de uma maneira que só sendo um leitor que vai entender. Por isso que eu digo, esse livro tem que ser algo lido por todo leitor. Porque, gente, o que eu encontrei dentro dele foi algo incrível, algo que conversou muito comigo e eu acredito que vai falar bastante com vocês também. E referente ao que aconteceu, né, nos últimos dias aí, sobre a leitura dinâmica, o que eu acho? Eu sou uma pessoa que estudo a escrita, né? Eu gosto de consumir esse tipo de conteúdo, eu estudo sobre uma criação de universo, uma criação de mundo, personagens. Eu sei que tudo que existe dentro de um livro, ele é bem pensado, ele é articulado. Se está ali, é porque o autor sabe que tem que estar. Se a gente cortar alguma coisa, você está indo contra o que o autor quis passar para você, sobre algo que ele acabou pensando muito e como ele poderia contar da melhor forma possível aquilo que se encontra nas suas mãos. Inclusive, editoras, editores, quando eles vão publicar algum livro, quando eles recebem algum original, que eles vão ler ele, e começa a ter uma grande revisão, várias etapas. Se você quiser saber mais sobre isso, comenta aí que eu posso trazer para vocês. Mas quando eles verem que tem uma passagem no livro que não faz sentido, que não existe precisão dele, que é o famoso encher linguiça, eles pedem para o próprio autor mudar aquilo, ou cortar, ou falar aquilo de uma forma melhor. Então, assim, tudo que tem dentro de um livro, ele é preciso pra gente acabar pulando elas. É aquela coisa, o poder da vírgula. Se você tira uma vírgula de um local e bota em outro lugar, aquela frase acaba dando um outro sentido. Oi, Davidson do futuro aqui. Durante a gravação eu acabei esquecendo de trazer um ponto referente ainda a esse caso que eu estou abordando nesse momento. Sim, claro, ainda eu continuo falando que todo ponto dentro de uma história, de uma construção de um livro, realmente é muito importante para aquela obra, para aquela história, para aquele universo. Mas tem casos sim que é só enchimento de linguiça, do qual a gente vê que aquilo poderia ser muito bem cortado e o livro poderia ser menor de quantidade de páginas. Mas mesmo assim, não tem como a gente arriscar, pois vai que no meio dessa enchição de linguiça esteja alguma coisa, uma frase, algo que seja muito importante para dentro da história. Então, mesmo assim, ainda é muito arriscado a gente acabar pulando ou então realizando a leitura dinâmica. Então, assim, eu acredito que para a gente consumir de verdade uma leitura boa e a gente conseguir absorver ela, a gente tem que ler o que é entregue e o que está ali naquele livro. Então, eu não acho que a leitura dinâmica seja algo que faça com que você tenha a absorção melhor do livro e da história que aquele autor quis contar para você. Agora, sim, se você quer fazer uma leitura dinâmica, você é livre para isso. Quem sou eu para vir mandar e desmandar na maneira que você vai ter que ler algum livro? Mas se você vier para mim e me perguntar o que eu acho disso,
Essa é a minha resposta. E um outro ponto que eu quero trazer aqui para esse vídeo, referente ao que aconteceu sobre tudo isso que veio ocorrer aí no mundo literário, eu tive uma grande reflexão referente ao mundo literário. Porque o que acontece? A gente vê que cada vez mais parece que a leitura ela não está sendo mais prazerosa. Ela está se tornando uma competição sobre quem lê mais livros. E a gente acaba se culpando quando vê algumas pessoas mostrando suas leituras do mês, da semana, e vê aquele absurdo de livros que eles leram bastante. Mas assim, não é que eu esteja dizendo aqui que ninguém é possível ler 50 livros em um mês. Vai da realidade de cada pessoa. Todos nós temos realidades diferentes, das quais a gente não pode medir elas com a vivência de outras pessoas que têm mais tempo para ler livros, do qual tem uma agilidade melhor para ler eles, sendo que muitas vezes a gente não sabe, na verdade, que aquela pessoa que está falando sobre suas leituras do mês, o que ele fez de verdade. Porque será que essa pessoa realmente se sentou para ler eles da maneira que a gente senta para ler? Será que elas não usaram uma leitura dinâmica, fazendo com que elas acabem tendo mais leituras dentro de um mês? E eu acho muito injusto você pegar a sua leitura que você se senta e ler ele completamente, sem deixar nenhum ponto, nenhuma vírgula para trás, do que você se comparar com uma pessoa que se senta e lê um livro usando a leitura dinâmica. Então assim, para um pouco para pensar, não fica se comparando com outras pessoas dos quais eles acabam lendo mais do que você, porque na verdade você não sabe como aquela pessoa usou seu mês para poder ler aquele tanto de livro. Pode sim acontecer das pessoas conseguirem sim ler vários livros, até porque temos alguns leitores, criadores de conteúdos que trabalham exclusivamente lendo livros. Então, assim, o trabalho deles é sentar e ler, enquanto que o nosso é diferente. Eu dependo de transporte público e é onde eu tenho tempo mais de ler. Quando eu venho terminar de ler livros, e eu sou uma pessoa que não lê rápido, a quantidade de livro de um mês que eu leio é 3 ou 4 livros. Então, assim, são realidades completamente diferentes, das quais a gente tem que prestar mais atenção sobre com quem a gente está se comparando. E diante de tudo isso que aconteceu sobre essa polêmica, essa foi a minha reflexão que eu tive. Não dá pra me comparar com alguém da qual eu não sei como é que ela tá tratando a leitura dela. Se ela tá lendo o livro completo ou se ela tá usando uma leitura dinâmica. Ou então aquela pessoa, ela realmente lê aquela quantidade de livros sem pular nada, mas ela tem uma vida completamente diferente da minha. Então, o ponto é, só leia. Ler é uma diversão, ler é um prazer, não uma obrigação. Bom, gente, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, tá? Vou pedir pra vocês deixar seu like aí. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aí. Como eu já falei, a gente tem vídeo aqui todas as quinta-feiras e shorts nós temos todos os dias, tá? Vocês também podem me encontrar nas minhas redes sociais, imaginando.ok. Esse é meu arroba, tanto no TikTok como no Instagram. Lá no Instagram vocês vão ver meus stories, dos quais eu compartilho com vocês ali as minhas leituras do momento. Então a gente tem um contato mais próximo, vamos dizer assim. Compartilha esse vídeo com pessoas das quais você acha que elas têm que ver esse vídeo, tá? Comenta qualquer coisa aí que eu ficarei muito grato. Se vocês já leram esse livro aqui, me conta aí nos comentários que eu quero saber também o que vocês acharam. E se vocês discordam dos meus pontos, também pode falar aí, tá? Desde que seja com respeito, tá bem? A gente pode criar um ótimo diálogo, sem precisar ter que querer arrancar a cabeça um do outro. E vamos criar um diálogo saudável e legal. Bom, gente, esse é o vídeo. Até a próxima e tchau, tchau!